Fala para o teu irmão, se Deus vir, muda tudo. Se Ele vir, meu irmão, vai mudar tudo nessa noite aqui. E eu quero que o negócio pega fogo. A gente precisa sair um pouquinho do controle para que Deus possa fazer algo nas nossas vidas, né? Quem está aí, está cansado aí? Quem tá sobrecarregado aí de carregar o mundo nas costas aí? Tem bastante homem aqui assim ou não? Às vezes está puxado, não está? Hoje nós vamos falar sobre isso. Pode soltar uma musiquinha de fundo ali para a gente poder dar início. Hoje o tema é a presença de Deus na vida do homem, a força que nos sustenta. Eu quero começar lendo Êxodo 33, 14 ao 15. Aqui nós vamos narrar a história de Moisés, quando vinha saindo do deserto, né? Fugindo do Egito. E disse assim, ó: E disse o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Fala para o teu irmão, descanso. Então lhes disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Quem já ouviu essa palavra? Algumas pessoas, né? Aqui tem uma narrativa aqui que Moisés sobe ao monte e Deus estava um pouco, assim, entristecido, como é que eu posso dizer? Um pouco cansado do povo. O povo murmurava demais, o povo amaldiçoava, o povo reclamava, né? O povo não esperava em Deus, o povo não confiava em Deus. E Deus fala para Moisés, Moisés, vamos fazer um acordo? Eu vou dar o cheque assinado para você. A vitória vai vir, os anjos vão à frente de vocês, tudo que vocês precisarem, eu vou suprir a necessidade de vocês, mas eu não vou. Eu estou cansado. Esse povo é muito ingrato. E veja a proposta de Deus para Moisés. Quem aqui é homem que não adoraria uma proposta dessa? Você imagina Deus aparecer para a gente hoje? O que você precisa, pastor Carlos? O cheque está assinado. Qualquer valor, põe aí que eu vou. E não tenha medo, vou te dar longa vida, vou te dar um casamento abençoado, vou fazer isso, tudo que você precisar eu vou dar. Quer a caminhonete? Pega a maior lá, Dodge Ram, pode pegar. Não pega 2,500 não, pega 3. Você imagina a proposta que Deus fez para um homem chamado Moisés. Não tenha medo, os gigantes nós vamos derrotar, o frio eu vou te proteger, o calor eu vou cuidar, só que a minha presença não vai. E aqui começa a mensagem e algo interessante. Deus ele não escolhe ninguém por acaso, ninguém à toa, ninguém por achômetro. Deus escolheu Moisés porque sabia que Moisés tinha um coração diferente, irmão. Moisés era humilde, Moisés reconhecia a sua fragilidade, as suas limitações. Moisés tinha dificuldade de falar, Moisés era gago. E Deus falou, é isso que eu quero. Entende? Que às vezes nós estamos num lugar que às vezes as pessoas olham para nós e falam, esse aí. Até você se sente improvável, você fala, rapaz, eu não. Só que Moisés tinha um coração conectado com Deus. Moisés falou assim, tudo isso é bom, mas eu não saio desse monte se a tua presença não for comigo. Olha que desafio. Eu vou falar para vocês, tem momentos que a gente está ruim, que nós falamos, Deus, dá só o cheque mesmo aí. Eu me viro aí. Eu costumo fazer uma piadinha com os meninos, falar, se a gente ganhar 100 mil por mês e Deus dá saúde, o resto a gente conquista. É mais ou menos essa proposta que Deus tinha feito para Moisés. Só que Moisés tem um coração diferente, meu irmão. Isso aqui me impacta e eu fico pensando assim, o que esses homens viram em Deus que eles não abriram mão das luxúrias, das promessas, dos links? Hoje, os homens dão a vida para ter seguidores, os homens fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro, vende a alma, negocia os filhos, a mulher, tudo, por causa de poder. E Moisés, tendo tudo isso, Moisés fala, não saio daqui, se a tua presença não for comigo. Hoje é uma noite da gente conhecer essa presença. Nós precisamos conhecer a presença de Deus, uma presença que muda a nossa vida por completo. Eu por muitas vezes andei insatisfeito com todas as coisas, para ver se quanto mais você ganha, mais você quer. Quanto mais você vai.
Você compra um carro hoje, daqui uma semana você já está angustiado. Você fala, rapaz, mas eu tenho que ver um modelo novo. Quem é assim? Ou será que esse capeta só está em mim? Todo mundo é assim, um homem é incansável. Alguns falam que dentro de um homem há um vazio do tamanho de Deus, é infinito. Que nós somos supridos em Deus. E aqui eu começo a entender alguns caminhos de Moisés. Nós vamos olhar para a vida de Moisés e ver um líder que foi escolhido por Deus, que enfrentou desafios imensos e mesmo assim se declarou humilde. Ele governava, liderava 3, 4 mil homens, 4 milhões de pessoas. E ele estava ali humilde, buscando o direcionamento de Deus, cara. Moisés sabia que a presença de Deus era mais importante do que qualquer conquista. Fala para o teu irmão, a presença de Deus é mais importante do que qualquer conquista. Tem gente que faz uma especialização, um curso à distância, o cara já muda até a voz. Tem gente que ganha o 14º salário, o cara já não. Descer com a praia, eu vou descer para a praia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, deixa que eu toco minha vida. Olha bem, Deus promete a abundância, Deus promete a vitória, Deus promete a riqueza, Deus promete a terra que emana leite e mel. Mas Moisés não se satisfazia com isso, porque Moisés sabia que com a presença de Deus, ele teria não só essas coisas, mas ele teria a abundância, a plenitude. Amém? Eu vi um cara falando essa semana, o cara falou, no Alphaville é o lugar que existe mais farmácias 24 horas abertas. O cara falou, sabe por quê? Porque é o lugar que as pessoas ganham mais dinheiro, mas é o lugar que as pessoas consomem mais remédio para dormir. Então eu entendo que o segredo do sucesso não é dinheiro, porque eu posso te entupir de dinheiro hoje, e amanhã você está num vazio do tamanho de Deus. Moisés entendia isso, cara. Moisés entendeu que não basta ser só um líder. Davi entendeu que não bastava ter só uma coroa, ser um rei, ter várias mulheres. Bastava a presença de Deus. É a presença que muda tudo. É a presença que vai fazer a gente se satisfazer com a nossa mulher e não ficar de olho em outras. É a presença de Deus que vai trazer discernimento na nossa jornada. Moisés entendeu essa jogada. E Moisés clama a Deus. Moisés se torna amigo de Deus. Em alguns trechos de alguns livros que eu leio, a Bíblia, alguns livros, autores falam que Deus amava estar com Moisés. Olha que intimidade. Olha que tremendo isso. Eu fico vendo, Deus, o que a gente precisa fazer, cara, para ter um relacionamento íntimo contigo? Moisés sabia o seu passo a passo. Moisés entendia sobre as circunstâncias. Ele entendia que se Deus não estivesse com ele, ele não seria um cara pleno. Tem gente que é tão rico que ele só tem riqueza, né? É tão pobre que só tem a riqueza. Não é isso que nós temos que buscar nessa noite. Eu falo assim, a gente tem que ter a prosperidade, e essa prosperidade ela tem que vir na nossa vida de uma forma completa. Não em um só fator, mas em todos os fatores. Familiar, riquezas, em todos os lugares. O segundo passo, a presença de Deus dá direção ao homem. Moisés sabia que ele podia ter vitória, mas as suas vitórias poderiam ser cansativas, poderiam passar por aflições, poderiam ser desgastadas. Mas quando a presença de Deus está com ele, Deus dá direção na sua jornada. O Senhor, aí, a Bíblia diz em Êxodo 13, 21, que o Senhor ia diante deles com uma nuvem. A nuvem os protegia do sol de dia. E à noite, essa nuvem se transformava numa camada de fogo e guardava eles, porque o deserto era muito frio. Então, quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem prosseguia, o povo prosseguia. Era assim o direcionamento que Deus dava para eles. Então eu entendo que quando eu estou em Deus, Deus nos dá a direção. Quantas vezes nos metemos enroscados porque não pedimos a direção de Deus, não temos a presença de Deus verdadeiramente. Essa semana eu clamei, nós estamos clamando, fazendo um propósito de oração, e eu falei, Deus, eu quero desfrutar dessa presença, eu quero desfrutar desse poder, porque Deus me deu um entendimento sobre o hangar e sobre a minha empresa. E Deus me pegou aqui, meu irmão. Você não sabe que a gente está aqui na frente, o tanto que a gente apanha.
E eu falei, Deus, a empresa, as coisas estão muito pesadas, está muito difícil. E Deus falou comigo, sabe por que está difícil? Porque na tua empresa você carrega ela. Você não confia 100% em mim. A minha presença não está lá 100%, porque você confia na força do teu braço. E aí Deus me trouxe o paralelo do hangar. O hangar eu nunca fiquei sem dormir, o hangar sempre flui, sempre dá certo. Eu não sei quem convida um, que convida o outro, que está todo mundo aqui, está cada dia mais ampliando, está tudo certo. Falta um, entra outro. Chegou 2 irmãos ali, falou, eu me candidato a servir, eu estou disposto. Vem um, falou, vou depositar, dá certo. Tudo flui. Deus falou para mim, trabalha, sirva a Deus, confia no seu trabalho como você confia nas coisas de Deus. No hangar você não fica uma noite sem dormir, nas tuas coisas você fica a noite sem dormir. Por isso que não tem como um homem se gloriar diante da presença de Deus, porque toda vez que a presença de Deus vem até você, Ele mostra a tua fraqueza. E eu olhei para mim e eu falei, Deus, eu quero a tua presença. Eu quero a sua presença. Porque a presença traz leveza. Esse projeto social, o pastor e a pastora falaram, rapaz, toda terça aqui vocês estão aqui, cara. Que empreitada, que desafio. Eu falei, pastor, eu não vejo a hora, para mim é leve isso aqui, para mim é um prazer ver os homens sendo transformados. Para mim isso aqui eu estou seguindo o meu propósito. Não tem dor nenhuma. Mas na minha empresa, às vezes eu vou arrastando. Porque lá eu confio no meu diploma. Lá eu confio na minha força. Lá eu confio na minha persuasão de comunicação, no meu jeitinho brasileiro. Fala pro teu irmão aí, pegou ou não pegou? Pegou. Tá difícil ir para a empresa ou não? Tá puxado as coisas? É isso que Moisés entendia. É isso que nós nessa noite precisamos entender. Quando a presença de Deus vem nas nossas vidas, meu irmão, o direcionamento vem junto. Deus quer dar direcionamento nos teus negócios aqui. Quem está aqui ouvindo? Amém? Deus quer fazer a tua jornada mais leve. Deus quer dar clareza como você vai fazer. Cairo, como assim? A Bíblia diz que Deus quer nos prosperar, que Deus tem planos de bênção e não de mal. Pedro, eu gosto disso. Pedro era especialista na pesca. Quem gosta de pescar aí? Tem homem que gosta de pescar ou não? Bom, tá bom. Graças a Deus, tem gente que gosta de pescar. Aqui no hangar nós falamos assim, ó, o cara que não curte pescar, que não curte jogar bola, que não gosta de academia, que não gosta de carro, de moto, Cuidado, tua mulher tem uma amiga. Tua mulher casou com uma amiga. Não é possível que o homem não goste de nada, não gosta de carro, não gosta de academia, não gosta de pescar, não gosta de café. Hoje tem uma geração que não toma café para não amarelar os dentes. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Olha o Luiz lá, o Luiz já dá risada lá atrás. Ó. Não brinca não, Luiz. Aqui se o cara não, eu fico ali na frente, se o cara não toma café, eu falo, café aqui, macho. Vai tomar um café aqui, você é doido? Ai, tá com muito açúcar. Toma tino, rapaz. Aí o povo mais experiente ali já fica já. Então veja. Pedro era um cara articuloso, especialista na pesca. Dominava o mar. Mas a Bíblia diz que Pedro pesca a noite inteira. Aflito, preocupado, com grandes aflições, provavelmente grandes boletos, como eu e você aí. Tem bastante B.O. E Pedro pesca e não pega nada. Quem lembra dessa passagem? E de manhã ele está frustrado, triste, desanimado. E ele vai para a margem ali, e ali ele dá uma topada com Jesus. E Jesus, sabendo de todas as intenções, os planos, Jesus pega e aí, Pedro, pegou alguma coisa? Não peguei nada. Então me obedece, joga a direita aqui, joga a rede mais uma vez à direita. E Pedro olha, poxa vida, sabe que esse cara não me viu pescando a noite inteira, não peguei nada. Mas porque é o Senhor que pede, eu vou jogar. E naquele dia, Pedro fez a sua maior pesca de toda a sua vida. Porque ele ouviu um direcionamento de Deus. Ele ouviu que não basta ser especialista, basta você ter Deus do teu lado. Basta você viver o evangelho verdadeiro, que a gente vai fazer com certeza
a maior pesca da nossa vida. Quem está aqui? Amém? Quem quer fazer a maior pesca da sua vida? Isso aqui não é uma historinha, isso aqui não é um conto de fada. Isso aconteceu. Eu fui em Israel, eu vi onde foi que aconteceu aquilo. E aquilo marcou a vida de Pedro de uma forma tão profunda que Pedro falou, para, vou mexer mais com pesca não. Eu vou seguir esse homem. Porque em todas as minhas especialidades, em toda a minha busca por conhecimento, por isso, por aquilo outro, todas as minhas experiências, não é nada diante de uma ordem de Deus. Talvez tenha homens aqui que estão trabalhando um ano inteiro, e está pondo num saco furado. Vai, não sai do lugar. Deus está dizendo, me coloca nesse barco. Me coloca nessa situação tua, eu quero te ajudar. A vida não é tão pesada que vai te matar, não, que vai te destruir. Então é uma noite da gente clamar pela presença de Deus. É uma noite da gente tirar esses fardos pesados. Talvez eu encontro pessoas, não, eu estou na minha terceira especialização. Posso falar, irmão? Pode. Busca Deus, cara. Busca Deus pela tua vida. Busca Deus de todo o teu coração. Deus vai te dar direcionamento. A Bíblia diz que o filho de Abraão, Isaac, ele acreditou nas promessas do seu pai, nas promessas que Deus fez ao seu pai, e ele lança semente, e num ano de deserto, num ano sem chuva, num ano ruim, a semente dele multiplicou 100 vezes mais. Eu tenho orado, Deus, me dá sementes que vão multiplicar 100 vezes mais. Amém? Vamos orar nessa noite assim? Deus, me dê sementes que vão multiplicar 100 vezes mais. Por quê? Porque a presença de Deus está conosco. Deus não quer que você morra de trabalhar, não. E aqui é uma sacada importante. Quando Moisés chega no faraó, Moisés fala, eu quero levar o povo para adorar a Deus. E aquele faraó, articuloso, falou, como é que é? Vocês querem adorar a Deus? Beleza. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o trabalho de vocês para que vocês não tenham tempo de buscar Deus. É isso que está acontecendo. Isso aconteceu há mais de 4, 5 mil anos, meu irmão. E tem alguma diferença para os dias de hoje ou não? É a mesma história. É as mesmas coisas. O povo querendo buscar Deus. Tem homens que mandam mensagem para rapaz, queria ir lá no hangar, não consegui ir. Tô cheio de serviço, cara, não sobra tempo para ir. Eu falo, não está mudando nada da época de Faraó. Faraó também colocou bastante carga no seis, para vocês não virem, para vocês trabalhar. Porque é uma enganação. E o povo começou a trabalhar e não deu tempo para buscar Deus. Talvez a tua vida está assim, não, preciso correr. Está numa correria infeliz. Eu vou falar para você, estou cansado de correr. Eu não quero mais correr. Eu quero ser direcionado por Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu conversei com um pedreiro hoje, está fazendo uma construção para nós. Um homem de idade, sensato. Ele falou, Cairo, olha, aconteceu isso, cara, mas eu estou orando toda manhã. Eu vou na tua obra lá, eu oro. Foi alguma coisa que aconteceu, mas olha, eu estou orando. Eu achei bonito isso, cara. Um senhor, mestre de obra, orando. A sua equipe ali, pelo jeito, ninguém orava, ninguém fazia nada. Mas ele estava ali orando. E até orando estava dando errado algumas coisas. Então, meu irmão, peça a Deus nessa noite um direcionamento nos seus negócios, na sua vida, no seu relacionamento. Não saia aí como um doido. Moisés sabia que poderia ter a bênção de Deus, mas que a presença de Deus seria mais importante do que a bênção. Talvez a gente venha nos cultos, ou na igreja, ou em tantos lugares, só para buscar uma bênção. E Deus está dizendo para nós hoje, não venha buscar uma bênção, venha ser uma bênção. Me permita entrar nesse barco da tua vida e te direcionar em todos os caminhos. Quem está entendendo isso? É isso que Deus quer fazer conosco. Quer nos dar direção. Quer falar conosco. Calma, diminui. Segura. Às vezes nós estamos tão agitados. Deus fala, calma, olha para trás. Olha o tanto que você já fez, cara. Você é digno de honra. Você é um homem de valor. Porque o problema do homem também é que tem um diabo de comparação. Que às vezes nós estamos bem. Mas você olha para a grama do outro, você vê que o outro está um pouquinho melhor, você já fica insatisfeito. Sabe o que é isso? Vazio de Deus. Fala para o teu irmão, agora pegou. Não esperava essa não.
É isso. Eu preciso falar isso para vocês. Se teu pai não falou, se alguém não falou, se o teu pastor não falou, eu tenho que falar. A gente cai no problema da comparação. Rapaz, mas aquele amigo meu está bem melhor ali, ó. A tua jornada não é com o teu amigo, é com você. É você e Deus. Então pare de olhar a grama do vizinho, se contente com a tua grama. Às vezes passa uns seta na nossa cabeça. Poxa, podia estar melhor. Mas quando você olha para trás, você fala, rapaz do céu, eu conquistei e fiz tudo isso. Eu estou bem demais. Tem uns estudos que falam que quem ganha mais de 5 mil, 6 mil por mês, sei lá, equivale a 1% da população brasileira. Olha para trás, cara. Às vezes você está muito anos-luz na frente de todo mundo. Às vezes tem muita gente olhando para você e falando, eu queria ter metade do que esse cara tem. Às vezes você tem uma mulher que te honra e tu não dá valor nisso. Tem muitos homens que não prosperam por causa da mulher, cara. O trabalhador, o cara se dedica, o cara se esforça, mas o cara tem uma mulher rinchosa dentro de casa que não vai. Tem gente que o outro vê bebendo, fumando, nem perto eu chego. Tu é um otário, rapaz. É lá que nós temos que estar. É ali que nós temos que abraçar o cara. É ali que a gente tem que compartilhar. É ali que a gente vai crescer. É ali que o cara vai tirar as indiferenças. É ali que você vai brilhar. Na igreja todo mundo brilha, rapaz. Na igreja todo mundo é crente. Fala pro teu irmão, na igreja todo domingo aqui, camisetinha por dentro, cabelinho penteadinho. Um malaca do caramba. O cara tá aqui firme e forte. Faz a barba. Deus quer dar a presença dele na nossa vida para que a gente brilhe. A pessoa fala, eu gosto de sentar do teu lado, cara, eu sinto algo diferente. Nós fizemos 2 churrascos, aniversário da minha cunhada e da minha sogra. E eu vou falar para você, eu não queria ir. Eu falei, não, eu não vou, não, é muito evento. E hoje veio o testemunho. Ele marcou o batismo. Nós não falamos, eu não pedi para batizar, não falei nada de batizar, eu não falamos, mas nós falamos de Deus. E no sexto cigarro, eu falei, me dá um. Tanto que você já fumou em cima de mim aqui. Ele falou, vou fazer mais, eu estou brincando. Tem gente que eu não suporto, um cara assim eu não fico nem perto. Quem anda com Deus carrega marcas visíveis. Qual é a marca que você está recarregando? As pessoas têm prazer em sentar contigo ou as pessoas fogem de você? Será que você se tornou um cara feliz ou você se tornou um cara amargo? Faz essa pergunta para ti. Será que você se tornou um cara religioso ou você se tornou um cara que brilha? Moisés brilhava porque a presença de Deus era com ele. É noite da gente brilhar, cara. É noite da gente fazer diferença. É noite da gente parar de olhar as imperfeições e olhar aquilo que Deus fez na tua vida. As pessoas precisam ouvir o teu testemunho. Tem homens que precisam ouvir o que Deus fez na tua vida, cara. É milagre em cima de milagre. Semana eu vendi um carro acima da FIP. Eu falei, vou ter que testemunhar isso aí. É, Nelo? Você acha que é só você que faz milagre? Só Deus faz na tua vida? As pessoas precisam ver que Deus continua fazendo milagres. O Evangelho é novidade de vida. Qual é a novidade que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão? Qual o milagre que Deus vai fazer na tua vida que você vai testemunhar isso? Tem pessoas sedentas para ouvir um milagre. O que você está iluminando teu amigo, teu irmão, tua família? Ou você acha que Deus vai te prosperar, Deus vai ser contigo só para te abençoar? Deus quer te dar, Deus quer derramar sobre as nossas vidas para que a gente transborde. A vida não está resumida enquanto a gente acumula, a vida está enquanto a gente espalha. Hoje eu estou aqui espalhando um pouco da presença de Deus, agora vocês recebam isso e espalhem sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Meu filho vê minhas armadas, me conhece. Só que todo dia eu estou ali com a palavra. Ontem minha mulher tirou uma foto minha. E eu não gosto dessas coisas de ficar postando e tal, mas eu falei, eu vou repostar, porque as pessoas precisam me conhecer, porque eu brinco quando nós jogamos bola,
brincou, fez festa, pagode, risada, briga. Mas as pessoas precisam olhar que chega à noite, tem um homem que vai lá e dobra o joelho e ora, e tem os filhos que ficam esperando para poder orar junto comigo. As pessoas precisam conhecer a gente de como a gente é no íntimo. Não só o que posta na internet, posta a marmita lá também, posta as dificuldades, posta a palavra que Deus te deu. Às vezes tem um homem clamando no deserto por causa de uma palavra que Deus deu para você, e você está aí, não vou falar porque eu estou com vergonha, estou com medo. Não resista ao poder de Deus. Não se sinta inferior a nada, você carrega algo importante. Deus não faz acepção de pessoas, todos nós somos filhos de Deus, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus colocou algo precioso na tua vida, então compartilha. Cara, eu consegui fazer uma corrida aqui, uma corrida ali, ganhei um dinheiro, graças a Deus, o Senhor me salvou hoje, eu precisava de R$1.000, eu consegui ganhar. Deus multiplicou meu celeiro, é isso. Já fala para o outro fortalece o outro que o outro. O Nelson veio de um congresso agora. Pô, rapaz, faz a inscrição, tá tremendo, nós precisamos disso aí. Eu já fui, pá. Fiz a inscrição do limite do cheque especial. É isso que tem. Passou o cartão, vai embora. Sabe por quê? Porque quando eu ia para os bailes, para as festas, para o pagode, tudo, eu não media os esforços. Quanto que é? O cara fala, não sei. Passa no cartão, depois nós vemos mês que vem. Aí eu me converto, agora eu me torno frouxo. Não, tem que fazer uma planilha para ter os cálculos certos. Eu não posso sair dos meus orçamentos. Eu tenho que guardar 6 meses do meu dinheiro, para eu não... Os economistas dizem isso. Tu virou um careta, cara. Tu não depende de Deus, não. Tu depende do dinheiro que você juntou. Deus quer nos ensinar a depender dele. Deus quer multiplicar esse pouquinho óleo que tem aí na tua vida. Deus quer multiplicar isso, Deus quer dar experiências para a gente viver por fé e não por vista. A gente fica falando de política e brigando quem está certo, quem está errado, e a gente não senta para falar de Deus. Vai tocar a tua vida, cara. A gente nunca dependeu de política. Nós dependemos de um Deus que pode mudar todas as estações. Eu falei isso para vocês. No ano da pandemia foi o melhor ano financeiramente para mim. E eu via só gente, meu Deus, tá difícil. Aí você vai encontrando com um monte de gente que tá difícil, vira uma merda, rapaz. Você fala, rapaz, sai disso aí. Eu vou viver por Deus. Eu vou viver por Cristo, porque eu não quero viver por crise. Eu tinha um senhorzinho que eu conheci, morreu com 85 anos. Nós falamos da pandemia, eu falei, isso, guerra, pandemia, teve a vida inteira isso aí. Eu falei, é isso aí. Teve o problema do café, teve o problema do algodão, teve uma crise do caramba, aumentou o dólar, subiu, o Collor roubou o dinheiro. Ele falou, nós passou tudo. Eu falei, é isso aí, nós vamos passar essa também. Então não ande por vista, ande por fé, ande pela presença de Deus. Não é só religião, é relacionamento, é a presença real que transforma as nossas vidas. Deus quer nessa noite transformar as nossas vidas, transformar o semblante, transformar o nosso caráter, transformar a nossa família. Nós precisamos resgatar de novo a família, cara. A nossa sociedade está sendo bombardeada pela família. Hoje um cara chega, rapaz do céu, estou a ponto de largar da minha mulher. O cara fechou, já largou, outro largou. Pelo amor de Deus, restitui. Não é mudando de mulher que vai resolver o problema não, filho. É tudo igual. É sentar e resolver o BO. Nós homens fomos feitos para resolver o BO. Resolva. Tua mulher difícil, não é só tua não, todas são. Resolva. Assuma o teu papel, a tua missão. Senta aqui. Vamos conversar. Vamos orar sobre isso aqui. Como que um rei, que tem muitas mulheres, que tem riqueza, que tem tudo, ele não estava preocupado com a coroa, com nada, ele estava preocupado com a presença de Deus, porque ele sabia que um homem sem a presença de Deus é uma tragédia, meu irmão. Tu sem a presença de Deus, tu é uma bomba, tu é uma tragédia. Tem homem que você olha, o cara é uma tragédia. Saul, quando o Espírito de Deus saiu sobre ele, saiu o Espírito de Deus, ele ficou depressivo, ele ficou doente, ele ficou amargo. E ele deve ter ficado muito pior que muitas coisas que a Bíblia não conta. E Davi viu isso.
E Davi falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei contra ti, mas por favor, não tire de mim a tua presença, porque a tua presença é maior, é melhor do que a coroa, a riqueza. Eu já falei isso no hangar aqui. Um dia minha mulher perguntou, amor, você me trairia? Pergunta que não tem sentido nessas coisas. Você teria coragem de me trair? Ô pai, Senhor, aquela pergunta que vale 1 milhão, né? Se você errar à noite, você não... Sabe puxar o extratinho, não tem nada. Falei, amor, eu não te traio, porque eu temo a Deus. Saí bem, não saí? Guarda essa daí na manga. Eu não traio a minha mulher, porque eu temo a Deus, meu irmão. Eu não passo meu irmão para trás, porque eu temo a Deus. Eu não faço cagada toda hora aí, porque eu temo a Deus, cara. Porque a partir do momento que o homem perdeu o temor de Deus, perdeu o relacionamento com Deus, perdeu a intimidade com Deus, o trair, o passar o outro para trás, o financiar o carro inteiro e quer que se dane quem vai pagar aquilo lá, é consequência. É consequência. Gente, não é que Deus nos fez para ser bonzinho. Deus nos fez para se relacionar com Ele, porque perto dEle, Ele nos guarda, Ele nos dá direção. Ontem eu estava 1h da manhã, orando de joelho, porque a pressão está muita. E aí você tem que orar, filho. Foi, Deus, me socorre, que vai me levar esse terremoto. E aí um varão me mandou mensagem, 1h15. Tá acordado? Eu falei, é eu que estou. Ele falou, então vamos orar. Eu falei, por favor. É assim, meu irmão. Porque se eu perder o temor de Deus, eu trair minha mulher é amanhã. Não tem forte, não tem homem super-homem. Moisés sabia disso, que a força dele não estava nele, estava em Deus. Davi sabia disso. Quando o profeta unge ele, a presença de Deus vem sobre Davi. E Davi olha para aquele gigante e fala, quem é esse filisteu incircunciso que desafia o nosso Deus? Davi era pequenininho, ruivo, fraco. Vocês viram a série A Casa de Davi? Quem já assistiu? Por favor, se tem alguma coisa que vocês têm que assistir, é aquilo lá. A série A Casa de Davi. O gigante desafia, o gigante afronta o exército e o povo tudo com medo. Davi vem e ele chega na presença de Saul. Saul estava meio endemoniado, meio torto lá, meio... E nenhum dos valentes de Saul queria desafiar o gigante. Davi desse tamanhozinho chega e fala, eu vou desafiar ele, porque ele está desafiando o Deus do nosso exército. E eu vou contra ele, não com espada e faca, mas eu vou no poder de Deus. O rei estava caidinho assim, levantou e falou, rapaz, não vi tanta fé em Israel. Eu não senti eu nunca senti mais a presença de Deus como eu estou sentindo. Você vai, garoto, e eu sei que Deus é contigo. Todo mundo ficou louco. Você não vou, Deus, o rei, pelo amor de Deus, nós vamos perder a batalha, vai acabar com tudo. A presença de Deus era tão forte na vida de Davi que levantou o rei. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Tu vai prosperar, não é porque tu é bom, não. Tu vai prosperar porque a presença de Deus vai ser sobre você. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus quer fazer com nós. Deus quer nos dar estratégia, Deus quer nos dar sonhos. Mas é a partir do momento que a gente se dedique a se relacionar, a buscar a presença, não um certificado na parede somente, não uma nova ferramenta, mas a presença. E Davi olha aquele gigante, cara. Por isso que às vezes quando eu me deparo com muitos problemas, eu falei, eu preciso achar a cabeça desse gigante, porque vai ser só uma pedrada. Essa é a diferença de homens que andam com a presença de Deus. Eles não veem o tamanho do gigante, eles veem o tamanho da cabeça do gigante, que a pedrada não vai errar. É assim que Deus quer fazer comigo, com você. Talvez você está nessa noite, rapaz, se Deus não entrar na minha vida, eu vou sucumbir. Deus está dizendo para vocês, eu estou com vocês nesse barco, eu não vou deixar vocês se afundarem, não. Mas permita eu conduzir vocês, permita que eu direcione vocês. Não entre em qualquer batalha, não ande pela sua consciência, pela tua sabedoria, anda pela minha direção. Hoje eu estava com 2 problemas importantes para resolver, eu falei, Deus, me ajuda nesses casos aqui, pelo amor de Deus.
Por quê? Porque eu não quero mais andar pela minha consciência, a minha sabedoria humana. Eu quero andar pela direção de Deus. E aí a direção de Deus é leve. Aí o hangar, vir no hangar é leve. Aí você se relacionar com a tua esposa é leve, porque às vezes ela vai estar de TPM lá, você está... O que foi? Você falou? Não entendi. É isso que a presença de Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Se coloque de pé. Para parecer que está acabando. E por fim, a presença de Deus nos capacita a suportar o peso da nossa missão. É a presença de Deus que vai te dar força para suportar essa empresa. É a presença de Deus que vai te dar força para suportar o teu casamento. É a presença de Deus que vai te dar força para suportar a sua missão. Talvez você não consiga mais nem se reunir naquele grupo de família. É ali que Deus quer que você esteja, meu irmão. Pare de fugir. Se encha de Deus e vai lá, no meio do furacão. Vai lá, mas vai com Deus. Não vai nas tuas ferramentas não, que você vai sucumbir, cara. Não vai amanhã nessa selva de pedra não, com as tuas ferramentinhas aí, não. Tu vai sucumbir. Vai com a presença de Deus. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz, quem sou eu para ir falar com o faraó? E Deus não deu a ele uma biografia, uma conquista ou uma fórmula mágica de como ir. Deus disse apenas, eu estarei contigo. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Não temas, eu estarei contigo. Rapaz, eu vou naquele lugar lá tem gigante, lá tem um faraó que vai matar nós. Não temas, eu estarei contigo. Eu não sei quem você tem que enfrentar, talvez você enfrentou essa pessoa por muitas vezes na sua força, mas Deus está dizendo, vai na minha presença, porque eu estarei contigo. Os discípulos de Jesus andavam perdidos, e eles disseram, Senhor, o que nós vamos dizer quando a gente chegar na frente dos reis? Deus diz para eles, fique tranquilo, eu estarei contigo, eu vou colocar as palavras necessárias naquele momento. Deus quer colocar as palavras na sua boca, cara. O problema é que você está tão agitado, você está tão atribulado que você não espera Deus falar contigo. Nós estamos ouvindo tantas vozes na internet, mas nós não ouvimos mais a voz de Deus. Moisés era humilde de reconhecer as suas fraquezas. Talvez hoje seja uma noite de você reconhecer que tu é fraco, cara. Que você sem Deus não é nada. Eu reconheço que se vocês estão aqui não é pela minha força, mas é pela força de Deus. Por isso que esse projeto cresce. Eu reconheço que Deus está soberano na nossa vida. Eu reconheço que o meu casamento está de pé porque é Deus que me sustenta. Porque tem hora que tem vontade de meter o pé na lata. Você precisa reconhecer que você é frágil sem Deus. Mas que quando você está em Deus, quando o poder de Deus vem até você, você é um leão, cara. Davi pega um leão e regaça o leão. Porque a presença de Deus é sobre ele. Deus quer nos dar essa força nessa noite. Da gente sair daqui nessa noite e olhar para o inimigo nosso e falar, tu vem comigo com espada e com faca, mas eu vou contra você com a presença de Deus. Amém? Amém. Quem vai se levantar nessa noite como um guerreiro de Deus? Vamos se levantar mais. Vamos reconhecer as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E vamos colocar os nossos planos, os nossos projetos. Senhor, eu preciso sair daqui nessa noite com a Tua presença. Eu preciso sair daqui nessa noite com a Tua presença. A presença que muda não é a religião que muda. Talvez você está 10 anos dentro da igreja. Talvez você está 10 anos pagando promessa, voto, campanha, banho de sal grosso. E nada mudou porque você aprendeu sobre a religião, mas você não aprendeu sobre um Deus verdadeiro que muda a sua vida. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Eu não falo para você que eu tenho alcançado, mas eu estou num processo, porque Deus está nos afiando para crescer. Deus não consegue fazer nada na nossa vida sendo menino. Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas quando veio a presença de Deus, Paulo fala, agora sou homem, eu falo como homem. Deus precisa de homens nessa noite aqui, que se posiciona, que vai fazer a diferença. Eu posso ouvir um amém? Eu posso contar com vocês? Faça a diferença.
Talvez você tenha aquele vizinho que está te atormentando. Você fala, não aguento mais esse vizinho. Começa a orar para ele. Para de xingar. Para de maldizer. Começa a orar. Eu declaro sobre a vida dele. A bênção do Senhor vai sobre ele. Eu convido ele no hangar aqui. Faz alguma coisa. Mas para de ser fraco. Para de usar as ferramentas mundanas. E usa as ferramentas que nós temos aqui. Que é a oração. Que é a intimidade. Que é a palavra. Que é aquilo que Deus já te deu, meu irmão. E eu concluo com isso. Deus não deu nenhuma arma especial para Davi, cara. Deus não ensinou Davi a guerrear com a faca, com a espada. Deus usou Davi naquilo que ele tinha. E Davi era um homem que sabia mexer com a... A gente fala estilingue hoje, mas como que era o nome que lá é? Funda. Davi sabia mexer com a funda, cara. Deus não quer te dar uma espada. Não é o inglês que te falta, meu irmão. É a presença de Deus. O inglês pode vir? Pode. Mas é a presença de Deus. Deus já te deu tudo que você precisa. A funda já está aí, macho. Você vai derrubar o gigante com aquilo que você já carrega. Não é com uma nova ferramenta. É com aquilo que você já tem.